Bom, senhores, nesse vídeo agora nós vamos ver qual é a ideia por trás do subtrator. A gente vai ver duas abordagens. A primeira delas a gente vai ver bem rapidinho, tá? Nós vimos nas notas de aula que a adição ela pode ser realizada de forma escalar, fazendo a cada posição algumas operações, e nós resumimos essas operações nas notas de aula pelo cálculo de apenas dois valores, né? Que é o valor da soma na posição, que nós chamamos de SI, e pelo valor do carry, que é o vai1, né? O valor do bit de transporte, caso a base seja 2. Né? Então, isso aqui está nas notas de aula, e nós realizamos o somador na aula passada, considerando exatamente essa situação. A entrada são os bits de x, de y e o vai1 na posição. Isso vai dar o resultado do SI, né? E o valor do carry pode ser 0 ou 1, e depende do resultado dessa conta. Então, a gente colocou nas notas de aula também, a forma geral de como obter a subtração, né? Então, pela adição a gente teria um bloco que tem como entradas um bit de x, um bit de y e o carry, e sairia tanto o bit da soma na posição quanto o carry da posição seguinte. E na subtração seria similar, né? O bloco que faz essa conta a gente chamou de somador completo. Então essas operações daqui elas fariam uma sorte de subtração completa. Então a gente teria um bloco subtrator completo, e reproduzindo ele de forma cascateada nós conseguiríamos fazer a subtração de qualquer quantidade de bits, né? E ele teria como entrada o bit do minuendo, um bit do subtraindo e o pega emprestado, né, que em inglês é borrow. Então ficou aqui B, tá? E as saídas do bloco seria o bit da subtração na posição e o pega emprestado que vai para a casa seguinte, tá? Nós não vamos abordar a subtração nesse curso dessa maneira. É possível fazer, fica como exercício, tá? Mas nós vamos abordar a subtração como sendo a soma com o negativo. Então o foco dessa aula, né, aqui é só uma apresentação para dizer que isso aqui existe, né, é possível fazer dessa maneira, mas o foco dessa aula é ver como é que são as representações dos valores negativos. Nós vamos ver 3 representações e vamos ver que a terceira representação ela é ideal para realizar a subtração dessa maneira, por meio da soma com o negativo. Então, a primeira característica que os números negativos gozam é que, em geral, a gente tem um chamado bit de sinal, tá? Que se a gente tem agora um número que pode ser positivo ou negativo, isso é uma informação que tem 2 valores, né? E a gente pode fazer corresponder esses 2 valores a 0 ou 1. Então, o bit de sinal é o que? Um número x qualquer que empregue sinal e tenha n bits, utilizará n-1 bits, ou seja, um deles está fora, para representar o módulo de x, né, a magnitude de x. E 1 bit para representar o sinal, de maneira que o valor de x vai ser representado por -1 elevado a esse bit de sinal, vezes essa magnitude, tá? Então, como é -1 elevado ao sinal, se o sinal for 0, -1 elevado a 0 vai dar 1, ou seja, o bit 0 ele representa o sinal de positivo. E se o sinal for 1, -1 elevado a 1 dá -1. Então vai representar um número negativo. Quando o bit de sinal é igual a 1, a convenção é que o número esteja sendo representado por um valor negativo, tá? E a forma mais simples de a gente representar essa magnitude aqui é pela representação sinal-magnitude, tá?
Então, essa magnitude ela vai ser simplesmente um número em binário. Tá? Então, a representação sinal magnitude é a representação de um número x empregando n bits, em que o primeiro bit, que é o mais à esquerda, tá? Que a gente já não está usando mais a terminologia de menos significativo, por quê? Aliás, ele seria o mais significativo, né? A gente não está usando essa terminologia porque ele já não tem mais significado de valor posicional. Ele tem agora significado de sinal, mais ou menos. Então, o primeiro bit mais à esquerda é um bit de sinal e os n-1 bits restantes representam a magnitude em binário do número. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como seria uma representação sinal magnitude com 5 bits. Então, o primeiro bit é o bit de sinal e os 4 bits que se seguem são um número binário. Então, eu poderia reescrever esse x aqui como sendo -1 elevado ao bit de sinal e a forma binária para a magnitude. Okay? Então, por exemplo, se o número fosse 1, 0, 1, 1, 0, esse primeiro 1 aqui ia indicar que o sinal é negativo, porque -1 elevado a 1 ia dar -1. E aqui sendo 0, 1, 1, 0, significa meia em decimal. Então, 1, 0, 1, 1, 0 significa -6. Na representação signal magnitude. Tá, ok? Então, a gente tem aqui uma lista com todas as palavras de 4 bits. Né? Então, em binário, como seria a leitura dessas palavras? Né? Elas iriam de 0 até 15. Mas e se eu ler esses 4 bits em sinal magnitude? Né? Então, aqui, Sierra Mike, sinal magnitude. Né? O primeiro, esses 8 primeiros valores, eles têm o bit de sinal 0. Então, vão coincidir com o binário. Porque ele, além de ser positivo, ele não está empregando na magnitude esses valores do bit mais à esquerda. E a magnitude vai coincidir com o valor em binário. Então, a gente vai ter de 0 até 7. Então, tem um pequeno detalhe aqui que a gente colocou mais 0. Por quê? É apenas uma convenção para diferenciar o mais 0 do menos 0. Porque essa palavra aqui, que em binário representa o 8, no sinal de magnitude, esse 1 aqui, que precede a magnitude, teria o significado de tornar o número negativo. Mas a gente sabe que não faz sentido falar em sinal negativo para um valor que a magnitude dele é 0. Então, apenas como convenção, a gente distingue esse 0 do 0, que é a palavra com todos os bits 0, dizendo que a palavra que tem todos os bits 0 é o mais 0, e esse aqui é o menos 0. Tá? Então, a gente tem duas palavras para um mesmo valor. E a partir daqui, a magnitude volta a ser crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que o sinal agora é representado pelo bit 1. Então, ele vai ser os valores negativos dessas magnitudes. Vai ser o -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Okay? Então, essa é a ideia de como se representa um valor empregando sinal magnitude. Tá? Então, nos próximos vídeos aí nós vamos ver os outros métodos.